A gente vê muito falar sobre marcas e patentes, mas são coisas distintas, né, Marcela? Explica pra gente um pouquinho essa diferença, porque talvez quem não sabe a fundo, né, não consegue diferenciar ali uma coisa da outra. Um termo muito comum que eu escuto é: Marcela, quero patentear minha marca. É um termo errado porque marca e patente são coisas diferentes. A marca hoje, ela é a identificação do seu produto ou serviço no mercado. Então é da forma que você se apresenta para os seus clientes e distingue ali dos seus concorrentes. A patente, ela é um objeto de inovação. Então é algo que você cria. Existe hoje dois modelos: a patente de invenção, um objeto totalmente novo que você inventa, e o modelo de utilidade, é uma coisa que já existe, mas você faz um aperfeiçoamento, um melhoramento. Então, são coisas diferentes. Patente industrial, inovação, e marca, identificação no mercado. Legal. E o que que é patenteável? Porque é uma dúvida que eu também tenho, pessoalmente, a vida inteira, né? Sempre muito criativo, então eu ficava pensando assim, tive uma ideia maluca aqui, será que eu posso patentear essa ideia? Né? E o que que é possível patentear? Patente é objeto que pode ser industrializado. Então, se você teve uma ideia inovadora, criou algum objeto, isso aí pode se transformar numa patente. Ou melhorou algo que já existe, isso tudo pode ser patenteável. Até um caso interessante: o escorredor de arroz, ele foi criado por uma brasileira. Vocês sabiam disso? Eu já escutei Já a história, mas não escutou? lembro não. Era uma cirurgiã dentista que, cansada de ver ali o arroz na pia, ela criou, junto com o marido dela, engenheiro, um objeto que fazia escorrer o arroz. E aquilo virou uma patente, e durante 15 anos, que é o tempo dessa patente, ela recebeu royalties daquele objeto que foi patenteado, industrializado, comerciado depois. E tem alguma ligação direta, assim, com patente ligada à tecnologia e inovação? Necessariamente tem que ser uma tecnologia ou uma inovação diferente? Bom, aí depende muito. Inovação em qual sentido? Por exemplo, se você inventou um método, por exemplo, Marcelo desenvolveu um método novo aqui, quero Vamos usar o exemplo patentear. do arroz, né, que você falou. Tem um escorredor de arroz, mas eu pensei num modelo diferente de escorredor de arroz. Eu consigo Ah, sim. Bom, criar nesse uma nova caso, patente? aí você tem que avaliar qual a melhoria que você está trazendo. O escorredor de arroz, por exemplo, ele é um objeto muito simples. Ele é funcional e simples. Qual melhoria que você vai trazer? Se for uma melhoria que realmente faça diferença, aí é um modelo de utilidade. Aquilo já existe, você está melhorando, então você pode pedir a patente. Agora, se é algo que uma troca que você está fazendo, mas não é significativa, provavelmente, você pode pedir, mas provavelmente aquele processo vai ser considerado, vai ser indeferido. Você levantou uma coisa tão interessante quando a gente foi falar da Uber mais cedo, porque a Uber surgiu como inovação, um novo meio de transporte. Então, e hoje surgiram outras concorrentes, né, fazendo o mesmo trabalho que ela inovou. Então, isso, na época, ela não seria patenteável, ela não tinha chegado, porque era uma tecnologia nova, né, que ela trouxe. Mas é um método. Então, quando é um método, você pode sim proteger, não como marca ou patente, talvez como obra literária, cada caso deve ser analisado, mas ele é um método, é uma novidade que foi lançado. Mas o que ficou no caso foi o nome, né? Tudo aquilo, nada se cria, tudo se copia. Então, você vai fazendo aperfeiçoamento. Então, ela colocou no mercado uma coisa nova, mas que foi desenvolvida por outras pessoas. É o mesmo segmento ali, ninguém está roubando aquela ideia. Eles estão aproveitando com outras marcas. Eu estava com essa pergunta no gatilho e é muito boa, porque minha dúvida era essa. O aplicativo em si, por exemplo, ele gera patente? O aplicativo em si vai depender muito, porque ele vai ser registrado como marca, mas ele pode ser registrado também como um software. Aí ele entra como software, não como Software tem patente. patente. Isso. Não, é como software mesmo, Ah, é sim. programa de desenvolvimento. Uhum. Então, aí ele entra nessa parte, nem como marca, nem como patente. Porque dentro hoje da propriedade intelectual, a gente tem marcas, patentes, desenho industrial, programas de computador. Então, ele vai entrar nessa parte de programação. Uhum. E também como marca nas classes necessárias, mas não como patente.